O saldo do Flamengo é melhor que o do Palmeiras, já passaram nos gols pró, então assim, o Flamengo ganhou seu jogo a menos, a liderança do Palmeiras desaparece. O Flamengo ganha do Mirassol por 5-1 e tá muito próximo aí do Palmeiras. Vale lembrar que os caras têm um jogo a menos. Diga pra mim de verdade, você acredita que o Palmeiras, com a força que tá, consegue ganhar do Flamengo? Eu não. Que isso, mano? Que isso? Derreteu a vantagem do Palmeiras. Derreteu a vantagem do Palmeiras. Vocês vão entregar de novo o campeonato pro Flamengo, mano. Olha, desesperador o desempenho do Flamengo. Ontem já passou. Olha, hoje vai dar. Olha, duro, viu? É duro ver o Flamengo assumir a liderança na 4ª rodada do segundo turno. É apenas 4 rodadas e o Palmeiras já entregou a paçoca. Era disso que eu estava falando. Agora. Só pra avisar aqui, nesse momento tá 5-0 pro Flamengo, tá? 5-0. Então assim, o saldo do Flamengo é melhor que o do Palmeiras. Já passaram nos gols pró. Então assim, o Flamengo ganhou seu jogo a menos, a liderança do Palmeiras desaparece. Agora, a grande questão não é pensar na liderança, é pensar no momento, o futebol que nós estamos jogando. E tem mais um detalhe, a Leila Pereira hoje, ela se reuniu lá com o elenco, na academia de futebol, e pediu mais empenho, para que o time jogue mais, para o time demonstrar mais, porque é uma decisão. Vai cobrar do elenco, Leila Pereira? Do elenco que você vai cobrar? Então é isso, tá? Se eu falar alguma coisa aí do jogo, é porque eu tava gravando quando o Flamengo tava ganhando de 1-0. Já tá 5. 5. A liderança só está na nossa mão ainda porque o Flamengo tem um jogo a menos. Nem isso dá pra se agarrar mais nesse momento. Flamengo ganha do Mirassol por 5-1 e tá muito próximo aí do Palmeiras. Vale lembrar que os caras têm um jogo a menos. E aos que defendem esse trabalho ridículo do Abel Ferreira, meus parabéns. Vocês estão corretíssimos de continuar defendendo. Inclusive não só o Abel, mas esse elenco aí de bosta, esse elenco cagalhão que não consegue ganhar mais de ninguém, não consegue desempenhar um trabalho digno para poder aí encantar a gente. Eu tô muito desiludido com o Palmeiras. E quanto mais eu creio que o Flamengo chega próximo, mais a pressão aumenta. Até porque o torcedor está muito chateado com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras 48 pontos, Flamengo com 45, cara. É muito chato, muito triste isso. Atlético Paranaense com 41. Vale lembrar mais uma vez que o Flamengo tem 22 jogos e o Palmeiras tem 23. E também tem um confronto direto. Que você, que está aí do outro lado, diga pra mim de verdade, você acredita que o Palmeiras, com a força que tá, consegue ganhar do Flamengo? Eu não. Eu não consigo, cara. Por mais que eu queira, eu não consigo. Por mais que eu seja palmeirense, eu não consigo. Eu tô muito chateado, tô muito triste. Até parei o carro aqui pra fazer um vídeo. Parabéns, Palmeiras. Você se esforçou tanto, mas se esforçou tanto, com tanto empenho, que vocês fizeram com que o Flamengo chegasse bem próximo da gente aí. Depois de uma gordura tão grande, agora eles estão bem próximo da gente, batendo ali, ó, na nossa porta para poder roubar a nossa liderança com o desempenho ridículo que o Palmeiras vem apresentando. Tá muito próximo, muito fácil mesmo do Flamengo atropelar aí essa liderança do Palmeiras, infelizmente. Tava acompanhando aí Mirassol e Flamengo, não esperei nem o jogo terminar. 4-0 pro Flamengo. 4-0 pro Flamengo. Pior do que ver o futebol do Palmeiras, né? É esperar alguma coisa dos outros times. Puta merda, velho. Que raiva, mano. Que raiva. Não ri. Parei pra acompanhar. Então, cê é louco, velho. Cê é louco. Pior é ter que torcer pros outros times, né? Parabéns aí. Parabéns, comissão técnica, jogadores, diretoria, né? Se bem que eu acho que o principal culpado é você, Abel, que fica arrumando um monte de desculpinha, que eu não aguento mais, velho. Não aguento mais. Um monte de desculpinha. É um monte de desculpinha. Que isso, mano? Que isso? Derreteu a vantagem do Palmeiras. Derreteu a vantagem do Palmeiras. Com essa bunda molice sua, Abel. Tá? Com esse medo do caramba de fazer o time jogar. Vimos a vantagem derreter, meus amigos, porque até o momento que eu tava vendo aí o jogo, o Flamengo tava enfiando 4-0 no Mirassol, diminuindo a vantagem agora para 3 pontos, e eles têm um jogo a menos, tá? Parabéns aí para os responsáveis. O Palmeiras
oscilou demais. O Palmeiras vem oscilando demais há muito tempo. Vocês vão entregar de novo o campeonato pro Flamengo, mano. Eu espero que uma atitude seja tomada. Flamengo jogando leve, cara. Leve. O Palmeiras numa dificuldade. Ontem tomamos um gol em contra-ataque puxado por Igor Rabelo e Ganso. É brincadeira um negócio desse. Palmeiras 46 pontos, Flamengo 45. É isso. E o Palmeiras tá passando vergonha. O Abel tá fazendo o Palmeiras passar vergonha. O Flamengo não tomou conhecimento, mesclou jogador, vai pro jogo com o Cruzeiro descansado. Olha, o Flamengo mesclou todo mundo. Ó, entrou a Arrascaeta, entrou o Everton Araújo, Samuel Lino. O que joga o Luiz Araújo, gente. O Palmeiras voltou o Luiz Araújo, do nada, né? Do nada apareceu o Luiz Araújo. Luiz Araújo jogou bola, o Pedro tá jogando muita bola. O que tá dando de assistência o Pedro é brincadeira. O Carrascal voltou da Copa do Mundo muito bem, tá jogando muita bola. O Pulgar nem se fala, o Everton Araújo é impressionante. O Flamengo inteiro tá jogando bola. Inteiro. O Flamengo teve livramento. O Palmeiras tá derretendo, André. O Palmeiras tá derretendo. O Flamengo teve livramento do Almada não querer vir pro Flamengo, do Luiz Henrique ter mudado. Guardou o dinheiro, não precisa guardar dinheiro, os caras estão aí jogando. Melhor. Esses caras. Foi melhor pro Flamengo. Foi melhor pro Flamengo. Foi melhor. Ó, o fato é que é o seguinte. O Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro, Karina. É triste dizer isso. O Flamengo agora tem 3 pontos a menos, 3 pontos a menos, um jogo a menos, e o jogo é justamente com esse Mirassol. Mirassol, vale lembrar, que estava invicto 10 jogos sem perder em sua casa. E o Flamengo brincou, Karina. Foi tocando. Plata, Carrascal, Paquetá, Pedro. Olha, não tá mais comigo. Você nem sabe quem é o melhor jogador do Flamengo hoje. Não dá pra saber. Porque o Pedro jogou bola, Luiz Araújo, Carrascal, todo mundo jogou bola no Flamengo. Isso mostra coletivo, coisa que não acontece na Sociedade Esportiva Palmeiras com essa aberração de treinador chamado Abel Ferreira. Olha, desesperador o desempenho do Flamengo. Bom, antes a gente já passa. Olha, hoje vai dar. Olha, duro, viu? É duro ver os Flamengo assumir a liderança na 4ª rodada do segundo turno. É apenas 4 rodadas e o Palmeiras já entregou a paçoca. Esse Abel Ferreira. Que trágico. Eu quero saber quantos troféus de vice-campeonato tem na sala de troféu do Palmeiras, porque o Abel comemora vice-campeonato, Karina. É uma vergonha, uma aberração. Enquanto o Flamengo vem empilhando o título, a gente tem que aguentar com o Abel Ferreira que o Palmeiras foi segundo da Libertadores, que foi segundo do Brasileiro. Só tem 2 times do Brasil hoje. Ficar em segundo é ser o último. O Flamengo tem ficado em primeiro e o Palmeiras tem sido o último colocado. Ser segundo no Brasil é ser o último. Boa noite, Karina, a palavra é sua. Comenta aí, Flamengo 5, Mirassol 1, desesperador. Boa noite, Karina, vai lá. Boa noite, Lugó, boa noite, André, boa noite a todos que acompanham o canal. Lugó, assim, a gordura acabou, né? Infelizmente a vantagem que chegou a ser de 8 pontos foi sendo derretida ao longo dos últimos jogos. Flamengo aí em franca evolução, a verdade é essa, não deu chance ao Mirassol, atropelou, né, fez um excelente jogo. Aos 11 minutos do segundo tempo, o jogo já estava resolvido, 3-0, assim, Carrascal jogando muito bem, né, com gol, com assistência, participando da construção das jogadas, assim, muito bem, já tinha feito uma boa partida contra o Cruzeiro, Carrascal evoluindo muito bem também. É o que você falou, Lugó, a questão da arbitragem, teve polêmica de arbitragem, né, inclusive no lance com o Carrascal, ele sofre a falta ali, não tinha cobertura. Para mim é expulsão, lance de expulsão. Ele sairia na cara do gol com o goleiro. Sem dúvida. O juiz optou por dar o amarelo, né? Mas diante do amplo domínio que foi o jogo, diante do placar elástico, uma goleada, acabando não fazendo menor a diferença. Então, assim, assim que times como Flamengo e Palmeiras, equipes que têm os maiores investimentos no futebol brasileiro, deveriam se comportar, né? Se preocupar em jogar bola, em construir bons resultados, para que esses eventuais erros de arbitragem, para mim, aconteceu hoje, passem
passassem despercebido, né? Então, assim, o Flamengo muito bem, Pedro também participativo, fazendo gol, se movimentando bastante. Até o Samuel Lino entrou no segundo tempo, fez gol. Olha, é desesperador. E o timing é muito ruim pro Palmeiras, né, Lugol? Porque, assim, Palmeiras derretendo e o Flamengo evoluindo, assim. E um técnico, né, como você mostrou agora na coletiva, o Abel, com a mesma arrogância de sempre, né, que não admite ser questionado, não sofre pressão internamente dentro do clube, continua sendo apoiado por boa parte da torcida, que insiste em querer reabilitar o técnico, tem muito disso, né? Ah, não, que ele volte a ser o Abel de 2022, em nome, sei lá, de uma longevidade que perdeu o sentido, não tem o menor sentido. Então, assim, muito difícil acreditar em evolução, ter alguma perspectiva de melhor, diante de tudo que tem para arrumar, é muita coisa para ajustar em tão pouco tempo. Lugol, daqui a 3 dias temos decisão de oitavas de Libertadores contra um Cerro Porteño do Paraguai, um time que o Palmeiras já enfrentou 3 vezes este ano e não conseguiu vencer nenhuma. Foram 2 empates, uma derrota. Então, acho assim, é muito complicado, Lugol. Estou bastante desesperançosa com o time do Palmeiras.